São 7:30 da noite. Você acabou de chegar do trabalho. Ainda com a bolsa na mão, você olha para a sala e vê o que já esperava ver. Mochila jogada no chão, louça do café da manhã na pia, toalha molhada em cima da cadeira. Você respira fundo e começa. Quem vai tirar a louça da pia? Eu já pedi 3 vezes hoje. Silêncio. Gente, eu não posso fazer tudo sozinha. Vocês não veem que eu também trabalho? Nada. Um filho no celular, o outro no quarto, ele no sofá, só terminando uma coisa. Aí vem a frase que você já conhece de cor. Tá bom, já vou. E você sabe o que já vou significa? Não vai. Passa meia hora, a louça continua lá. Você está fervendo por dentro. E no limite, você mesma levanta e lava a louça. Enquanto lava, cada prato parece um peso. E dentro de você, uma frase martela sem parar. Eu não devia precisar pedir. E eles não deviam precisar que eu fizesse. Agora a pergunta que ninguém te faz: por que será que quanto mais você faz, menos eles fazem? E quanto mais você cobra, menos eles ouvem? E se a resposta for que você está liderando a sua casa do jeito errado? Olá! Que bom que você está aqui comigo hoje. Eu sou Viviane Knaben, estrategista de organização pessoal e ajudo mulheres a se organizarem tanto interna quanto externamente. Este é o Pode Se Organizar. Hoje é o dia 24 na nossa série de 30 dias e o livro da vez é O Monge e o Executivo, de James Hunter. Um livro que vendeu milhões de cópias do mundo inteiro e que esconde atrás de uma história simples a resposta para uma das dores mais silenciosas que eu ouço das mulheres que chegam até mim. Eu sou a responsável por tudo na minha casa, mas ninguém me ouve. Se você já se sentiu assim, como se estivesse segurando um prédio inteiro sozinha enquanto todo mundo mora nele sem ajudar, fica aqui comigo, porque a história que eu vou te contar hoje pode mudar a forma como você enxerga a sua casa e a si mesma. Eu quero te contar a história de John Daly. John era um executivo de sucesso, diretor-geral de uma grande fábrica com centenas de funcionários sob seu comando. Salário alto, casa grande, de fora, ele tinha tudo. Por dentro, a vida dele estava desmoronando. No trabalho, a equipe fazia o mínimo. As metas não batiam, os funcionários não o respeitavam de verdade. Obedeciam, porque tinham medo de perder o emprego, mas ninguém o seguia por vontade própria. E em casa era pior. A esposa, depois de anos de casamento, olhou para ele e disse a frase que ele jamais esqueceu: John, eu não vou continuar vivendo assim. Eu só fico casada com você se você mudar. Os filhos não o ouviam, a casa vivia em guerra, o homem que comandava uma fábrica inteira não conseguia ser ouvido dentro do próprio lar. Desesperado, John aceitou a sugestão de um amigo e passou uma semana em um mosteiro. Lá, ele conheceu um monge chamado Simeão. E Simeão, antes de vestir o hábito, tinha sido um executivo poderoso, alguém muito parecido com John. No primeiro encontro,
Simeão fez uma pergunta que parecia simples, mas que mudou tudo. John, o que é liderança para você? John respondeu com a resposta clássica, aquela que está em todos os manuais. Liderança é a capacidade de conseguir resultados através das pessoas. Simeão balançou a cabeça devagar e disse algo que atravessou John como uma flecha. Isso, John, é poder. E poder não é liderança. Então Simeão explicou a diferença de um jeito que John jamais esqueceu. Poder é a capacidade de forçar alguém a fazer alguma coisa, mesmo contra a vontade dela. Você usa o cargo, o dinheiro, a ameaça, o medo. A autoridade é a capacidade de fazer alguém fazer alguma coisa de boa vontade, porque essa pessoa confia em você, te respeita e quer te seguir. Com poder, você consegue resultados pelo medo. Com autoridade, você consegue resultados pela confiança. E a diferença aparece no exato momento em que você vira as costas. O poder termina aí. A autoridade continua. Foi nesse instante que John entendeu o próprio problema. Na fábrica, ele tinha o cargo, o salário, o poder de demitir. As pessoas obedeciam por medo. Em casa, ele era o provedor, aquele que sustentava todo mundo e achava que isso era suficiente. Mas os filhos e a esposa não o obedeciam por medo. E ele não tinha mais nada para oferecer, além do medo. Então, o que sobrava? Nada. E Simeão revelou o segredo que parecia uma contradição. O único caminho para a autoridade é o serviço. Liderar não é mandar. Liderar é servir, é identificar as necessidades legítimas das pessoas e ajudá-las a crescer. O líder de verdade não é aquele que fica no topo apontando o caminho. É aquele que fica no meio, removendo os obstáculos para que os outros avancem. Agora, respira aqui comigo. Porque eu sei exatamente onde você acabou de se encaixar nessa história. Você não é o John Daly da fábrica. Você é o John Daly da casa. Você comanda um prédio inteiro e a agenda dos filhos, a alimentação, as contas, a limpeza, a logística de tudo. Você é CEO, copeira, motorista, enfermeira e contadora ao mesmo tempo. E ainda assim, quando você pede, cobra, implora, nada muda. Sabe por quê? Porque você está usando o poder disfarçado de amor. E poder, quando é usado assim, produz o efeito contrário do que você espera. Pensa comigo aqui no ciclo que acontece na sua casa. Quando você pede e ninguém responde, o que você faz? Você termina fazendo você mesma. E o que essa ação ensina, mesmo sem querer? Ensina que se ninguém fizer, você faz. Ensina que a sua palavra de cobrança não precisa ser levada a sério, porque a consequência nunca vem. Ensina que a responsabilidade é sua, sempre sua. Quanto mais você faz, menos eles fazem, e quanto menos eles fazem, mais você faz. É um ciclo que se alimenta sozinho, e dentro desse ciclo, a sua energia vai embora. O ressentimento cresce e a sua autoridade, a verdadeira, encolhe a cada dia. Agora, a parte que parece injusta, mas que é libertadora. A culpa não é só deles. A culpa
é do sistema que você, sem perceber, ajudou a construir. E é aqui que o livro do James Hunter vira a chave para a sua casa. Simeão ensinou que o serviço do líder não é fazer tudo pelos outros, é atender às necessidades legítimas. E qual é a necessidade legítima de um filho ou de um parceiro? Que você, ao fazer tudo por eles, está roubando deles. A necessidade de contribuir, a necessidade de ser confiável, a necessidade de crescer, de sentir que são capazes, que são importantes, que fazem diferença dentro da própria casa. Quando você faz tudo, você não está protegendo a sua família, você está ensinando a sua família a ser passiva. Você está dizendo sem palavras: você não é capaz, deixa que eu faço. E aí, no fim do dia, você se pergunta: por que ninguém se move? Por que você treinou com o amor e exaustão para que ninguém precisasse se mover? Então, como que a gente quebra esse ciclo? Como a gente troca o poder esgotante pela autoridade que liberta? Eu vou te dar 3 passos. Eles parecem simples, mas exigem mais coragem do que qualquer cobrança. Primeiro passo: pare de ser a resgatadora. A partir de hoje, quando você pedir uma vez, e não for atendida, você não vai repetir, não vai fazer por eles e, principalmente, não vai fazer resmungando. Se a mochila ficou no chão, ela fica no chão. Se a toalha ficou molhada na cadeira, ela fica. Se a louça não foi tirada, ela espera. Isso não é vingança, é consequência. É assim que a vida ensina. E é assim que eles vão aprender pela primeira vez que as suas palavras têm peso. Porque hoje elas não têm. E por quê? Porque você mesma paga as consequências de tudo o que diz. Deixa a consequência fazer o trabalho que a sua voz exausta não consegue mais fazer. O segundo passo: troque cobrança por confiança. Ao invés de ordenar, tira a louça, senta e pergunta assim: como é que a gente pode dividir as tarefas de casa de um jeito que funcione para todo mundo? O que você prefere assumir? Parece bobo, mas a diferença é gigante. Quando você ordena, a pessoa obedece por pressão ou resiste. Quando você pergunta, a pessoa participa da decisão. E o que a gente decide com as próprias mãos, a gente cuida. Dê responsabilidade de verdade. Deixe o seu filho escolher a tarefa dele. Defina o dia e depois confie. Não fiscalize a cada 5 minutos. Deixe ele errar, deixe ele esquecer uma vez e deixe a consequência ensinar. É assim que a autoridade nasce, quando a pessoa percebe que você confia nela. Ela começa a se esforçar para merecer essa confiança. Terceiro passo: reconheça antes de cobrar. Essa é a parte mais poderosa e mais esquecida. O líder que só aparece para cobrar vira a figura da cobrança. E ninguém quer ouvir a figura da cobrança. Comece a notar quando eles fazem algo certo. O filho que guardou o prato dele sem você pedir. O parceiro que tirou o lixo. A filha que arrumou a própria cama. E reconheça, de verdade: eu vi que você guardou o seu prato hoje. Obrigada. Isso me ajuda muito. Não é elogio vazio, é enxergar. E quando a pessoa se sente vista, ela se sente importante. E quando ela se sente importante, ela quer contribuir mais. Reconhecimento antes de cobrança, sempre nessa ordem.
Esses 3 passos, parar de resgatar, trocar cobrança por confiança e reconhecer antes de cobrar, são a ponte entre o poder que te esgota e a autoridade que te liberta. E repara numa coisa: eles não pedem para você fazer mais, pedem para você fazer menos com mais consciência. A sua energia volta para você. A sua casa começa a funcionar com a força de todo mundo, não só com a sua. Você não precisa ser a cola que segura tudo. Precisa ser a líder que constrói gente. E gente construída levanta o prédio junto com você. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo o que eu compartilho aqui no Pode Se Organizar, tudo o que eu ensino na mentoria também, parte de um princípio que eu aprendi em mais de 20 anos de trabalho e que hoje eu vejo confirmado na prática todos os dias, através da psicologia. Uma vida organizada não é uma vida onde você faz tudo sozinha. É uma vida onde cada peça da casa tem um lugar e a sua função, onde o interno e o externo conversam, onde você entende o seu papel e também o papel dos outros. Na mentoria, a gente não olha só para a sua agenda, a gente olha para todas as áreas da vida: a casa, a saúde, as finanças, os relacionamentos, o trabalho, o propósito, porque quando uma área está desalinhada, ela puxa todas as outras para baixo. E quando você organiza o seu interno, as suas crenças, o seu papel, a sua autoridade, o externo se organiza em volta. Se essa conversa de hoje tocou algo aí dentro de você, se você se reconheceu na exaustão do John Daly, da casa, talvez não seja coincidência você estar ouvindo isso agora, né? Semana que vem, a gente continua o dia 25 da nossa série. E a gente vai abrir um livro que conversa com a parte de você que ficou adormecida. Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincola Estés. A mulher selvagem que você abandonou para ser aceita. Até a próxima! E lembra hoje, quando você chegar em casa, não precisa lavar a louça de quem não lavou. Deixa a consequência falar e amanhã reconhece o primeiro acerto que você enxergar. Você não precisa carregar o prédio inteiro para ser amada. Você precisa construir gente e começa por você. Para mais conteúdos, siga o Instagram Organize e Convive. Um beijo grande.